Seria muito bom se pudéssemos pegar um microfone aqui agora e falar, né? Mas o microfone está desligado, a energia está desligada, mas não tem problema, já falamos de manhã que isso não é nenhum impedimento. Atrapalha um pouquinho? Sim, atrapalha. Imagino que alguns irmãos vão ter que usar um pouco mais de esforço para me ouvir. Nós vivemos numa época em que estamos acostumados à tecnologia, acostumados a som, acostumados a imagem, acostumados a ar-condicionado, e aí a gente sente falta um pouco destas coisas, né? Na verdade, a gente sente bastante falta quando precisa ficar sem elas. Uma das cenas mais angustiantes em alguns momentos é quando falta energia por um dia, 2 dias, 3 dias no seu bairro. Eu lembro de uma oportunidade, eu vou ficar aqui que está gravando, né? Eu lembro de numa oportunidade, lá onde eu estou, eu moro no Ciem, no antigo Iber, ali na Tijuca. Eu lembro que numa oportunidade faltou luz ali, caiu um negócio ali pertinho da gente, faltou luz no Ciem, naqueles prédios ali, uma noite. E aí você percebia que lá pelas 2, 3 horas da manhã o povo estava lá de fora do Ciem, sem saber o que fazer, não tinha nada dentro do quarto, não conseguia, porque o celular acabou a bateria. Enquanto tem bateria, ficaram dentro do quarto. Agora acabou a bateria do celular, saiu todo mundo para fora. E aí começaram a conversar nas esquinas, nas escadas do Ciem, 2 da manhã, 3 da manhã, e o negócio varando à noite. Não tinha nada para fazer em casa, estava sem luz, sem energia, sem internet e sem celular. Tira o celular da mão das pessoas, as pessoas vão saber o quão elas estão dependentes dele nesse momento, né? Passou o dia, a noite inteira, amanheceu sem luz, desespero, meus irmãos. O povo não sabia o que fazer. Estavam caçando uma tomada para poder carregar o celular. Onde é que tem tomada? Saiu com o carregador na mão, né? Iam no supermercado para carregar na tomada do supermercado. Iam no metrô para carregar na tomada do metrô o celular. Era um desespero, né? Nós sentimos falta dessas coisas. Mas neste momento aqui, com você, eu queria que você me ouvisse com atenção, buscasse energia e concentração para me ouvir com atenção durante alguns minutos. Apocalipse capítulo 4 é o texto que eu vou ler para você aqui agora. Então abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4, Apocalipse 4, e nós vamos ler juntos esse texto. Apocalipse 4 é o momento que começa a segunda sessão do Apocalipse. Apocalipse 4, do versículo 1 até o final. Vamos ler o 4 inteiro, que só tem 11 versículos. Apocalipse 4 começa assim, meu irmão. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E imediatamente, eu me assentei em espírito, e eis armado no céu o trono, e no trono alguém. Esse que se acha sentado no trono é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto a esmeralda. E ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, o quarto é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes
tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, e não tem descanso, nem dia, nem noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E quando estes seres viventes derem glória e honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante do trono daquele que se encontra sentado nele e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, e por tua vontade vieram a existir e foram criadas. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, eu peço a direção do Espírito Santo do Senhor sobre cada um de nós aqui. Nos alimente por meio desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, nós estamos diante de um texto que insiste em usar a palavra trono. O texto fala a palavra, usa a palavra um montão de vezes. Você pode encontrar a palavra trono, às vezes 3 ocorrências dela num único versículo. É trono, 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 trono. Não vamos fazer esse exercício aqui, ler novamente, mas faz em casa o exercício, leia de novo e veja quantas vezes a palavra trono é utilizada. E quando ela não é utilizada, a alusão ao trono aparece. Trono é o centro deste texto. Eu vou repetir isso aqui porque não está tão correto assim. Não é o trono que é o centro, é quem se assenta no trono que é o centro deste texto. O texto, então, vai falar para nós sobre o trono de Deus. O trono de Deus e a forma como este trono conduz a história. É evidente que quando eu digo que o trono conduz a história, estou falando daquele que se assenta no trono. Na verdade, eu diria mais ainda. Desde que estes textos chamados apocalípticos começaram lá com Daniel, capítulo 7, o trono é o ápice desses textos. Você leu comigo um pedaço de Daniel 7 na parte anterior, na escola bíblica dominical. Se nós continuássemos lendo aquele texto, logo após os 4 animais monstruosos aparecerem, o texto vai apresentar para nós o trono de Deus. Lá em Daniel 7. E Daniel viu um trono, e um ancião no trono, e em volta do trono seres. Você percebeu uma coisa aqui? E eu queria que você estivesse com isso em mente enquanto eu falo. A apocalíptica gira em torno do trono de Deus. É verdade que ela fala de futuro, ela fala de intervenção de Deus na história, ela fala do Filho do Homem, do Messias, ela fala do reino de Deus. Mas, meu irmão, a base de tudo isso, o ponto de partida de tudo isso, é o trono de Deus. Não tem escatologia sem trono de Deus. Não tem fala sobre escatologia, sobre o fim dos tempos, sobre a história da humanidade, sem o trono de Deus. Tanto é que alguns autores, pastor, costumam chamar a literatura apocalíptica de literatura de Merkavá. E o que significa Merkavá? Significa justamente o trono, carruagem de Javé. É uma expressão bonita. Eu só não uso porque tem que ficar explicando o tempo todo, mas se as pessoas tivessem um conhecimento da palavra, eu a usaria com muita frequência. Merkavá, trono, carruagem de Javé. Por que é trono, carruagem? Porque o trono de Javé é um trono que dinamicamente controla a história. Você vai encontrar o trono, carruagem de Javé em alguns momentos do Antigo Testamento, inclusive fora da literatura apocalíptica. Quer ver? Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime
Ah, os irmãos não falaram não, eu queria que os irmãos falassem. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime. Agora sim. É o trono de Deus. Está lá o trono. Quem está no trono? Deus, Javé, Todo-Poderoso, assentado nele. E ele está fazendo o que nesse trono? Meus irmãos, o que se faz no trono? Governa. O que se faz no trono? Reina. E o trono dele aparece novamente em Ezequiel, capítulos 1, 2, 3. Num formato muito parecido com o texto de Isaías. Porque lá em Isaías, em volta do trono, o que o Isaías nos descreve? 4 seres viventes. Esses seres têm 6 asas. E estes seres estão ali com um único propósito: cantar para Deus. E lá em Isaías o canto é: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Em Ezequiel, o trono carruagem de Javé aparece. De novo, Ezequiel 1, 2, 3. A Merkavá de Javé aparece novamente. Eu vejo de novo os 4 seres viventes em volta do trono carruagem de Javé. E eles têm 6 asas também. Tem rosto de homem, tem rosto de leão. Está lá, nos 2 textos. Os seres são chamados de serafins, às vezes querubins. Mas entenda, o papel destes seres em volta do trono é cantar e é louvar a Javé sem parar, de noite, pela eternidade. Aí, quando nós lemos o Apocalipse capítulo 4, João subiu por uma porta aberta no céu, e lá na porta aberta no céu, quando João entra pela portinha aberta no céu, o que João enxerga, meus irmãos? O que João vê, meus irmãos? João vê o trono de Javé, o trono de Deus. E o trono é maravilhoso, e o trono é brilhante, e tem luz que sai do trono, esplendor deste trono. E Deus que se assenta no trono é adorado, sem parar, sem cessar, por estes mesmos 4 seres viventes. Então aqui, você me viu ler o texto, você leu comigo o texto, e eles também têm 6 asas. E a forma de descrever os seres viventes é interessantíssima. 6 asas. 2 voam, 2 cobrem o rosto, 2 cobrem os pés, e louvam sem cessar, têm olhos por dentro e por fora. E o que é que eles cantam, meus irmãos? Versículo 8. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Meus irmãos, é o mesmo hino de Isaías, porque são os mesmos seres. Isaías, Ezequiel, Apocalipse de João, capítulo 4, descrevem os mesmíssimos seres, fazendo a mesma coisa que adorar sem cessar. Ezequiel não descreveu o canto, Isaías e João descreveram. Aqui no Apocalipse, nós temos um texto que nasceu em língua grega. Então, em língua grega, o canto que João ouviu é Hagios, 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 Roteos, Ro Pantocrator. Em grego, certo, Leonardo? Em grego. Agora, lá em Isaías, quando Isaías ouviu o hino, Isaías registrou em hebraico. Hebraico, meus irmãos, lá em Isaías 6. E o hino lá em Isaías 6, em hebraico, é Kadosh, 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 Yahvé, Sabaoth. Isaías ouviu em que língua? Não tenho a menor ideia, mas ele a registrou em hebraico. Em que língua o João ouviu os hinos lá no céu? Também não tenho ideia não, meus irmãos. Mas ele registrou em grego. Então eu vou fazer um pequeno exercício com os irmãos aqui agora, para os irmãos se sentirem participantes desse culto celestial, para os irmãos se sentirem como membros dessa liturgia celestial. Os irmãos vão repetir comigo o hino em hebraico e em grego. Combinado? Vamos começar com o hebraico, certo? Combinado então? Kadosh, 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 Yahvé, Sabaoth. Você viu que o de Sabaoth tem um TS aqui, língua estalando nos dentes. Sabaoth. Pronto, essa é a palavra hebraica. Agora vamos repetir o do João? Vamos lá, em grego? Hagios, Hagios, Hagios,
Hotheos. Pantocrator. Tem que fazer a língua no final dos dentes. É pantocrator. Certo? Vamos de novo? Pantocrator. Pronto. Olha aí. Uma pequena pesquisa entre os suas ovelhas, pastor. Os irmãos acharam o hino de Isaías ou o hino de João mais bonito? Fala para mim. Quem vota no João? Vota no João. Fala para mim. João, em grego. Quem vota no Isaías, em hebraico? Isaías ganhou, pastor. Isaías ganhou. Geralmente Isaías ganha. Geralmente Isaías ganha. Pois bem, meus irmãos, nós temos diante de nós aqui o hino celestial. Quer cantar como os anjos? Canta esta canção aqui. Pode cantar em português, não tem problema. Quer entoar o hino dos anjos? Canta essa canção aqui. Porque esta canção foi vista por Isaías 800 anos antes de Jesus nascer. Esta canção foi cantada por João 100 anos depois de Jesus nascer. Você vê que os anjos estão cantando esta canção até hoje. Hoje no céu, os anjos estão cantando esta canção aqui. Quer cantar a canção dos anjos? Canta esta. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E o que ela diz? Que Deus é Todo-Poderoso, que Deus é Rei, que Deus reina, que Deus governa. Por quê? Porque Ele era, Ele é e Ele há de vir. Expressão que significa exatamente o que Ele disse para Moisés, quando Moisés perguntou, qual é o teu nome? Deus falou assim para ele, eu sou o que sou. É isso que está escrito aqui, meus irmãos, de outro jeito, é verdade. Eu sou o que sou significa aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, aquele que existe pela eternidade, aquele que é eterno, aquele que não tem nenhuma dependência, aquele que, porque não tem dependência alguma, não precisa de nada para existir. E por não precisar de nada para existir, Ele é todo-poderoso. Um ser que não precisa de nada é todo-poderoso. Nós chamamos na teologia esse ser de onipotente. Só tem um onipotente, e é Ele. Porque Ele não precisa de nada. Nada. Ele não precisa de coisa alguma. Ele não criou o mundo porque precisava do mundo. Ele não nos criou porque precisava de nós. Ele não precisa de nós. Ele é onipotente. Um ser que é onipotente, independente de tudo, também é onisciente, sabe todas as coisas, tem todo o conhecimento, onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, não precisa se mover, não precisa andar para um lado e para o outro, e consequentemente, por saber tudo e estar em todos os lugares, meus irmãos, não dá para esconder nada de Deus. Tudo o que você faz é ciência dele. Todas as coisas que ocorrem na história são conhecidas por Ele. Ele conhece o passado, Ele conhece o presente e conhece o futuro. Antes de você nascer, lá na eternidade, Ele já te conhecia. E conhecia mais. Conhecia tudo o que você viria a fazer, tudo o que você viria a dizer, tudo que você viria a pensar. Não tem oculto para Ele. Os seus pensamentos são claros diante de Deus. Aquilo que você faz no oculto, escondido, com portas fechadas, Deus vê. E por isso Ele é o único que se assenta nesse trono. E por isso Ele é todo-poderoso, todo-suficiente e capaz de cumprir seus propósitos. E não precisa de nós para cumpri-los. Ele vai realizá-los. Eles vão se cumprir. Porque se dependesse de nós, não iria não. Nós somos fracos, nós somos incompetentes, nós somos imperfeitos, e nós falhamos em quase tudo que fazemos, mas Deus não falha. Deus não tem imperfeição. Consequentemente, os planos dele vão se realizar. Aquilo que ele disse vai acontecer. E não há nada que alguém faça ou que tenha condições de fazer para impedir a ação de Deus. Por isso a Ivete Sangalo estava completamente equivocada. O Apocalipse não pode ser impedido. Ninguém pode interromper o Apocalipse. Este Deus,
Consequentemente, ele é rei sobre a história. E à luz desta visão dele no trono, é que eu compreendo todo o restante da teologia. Cristologia, à luz de Deus no trono. Pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, à luz de Deus no trono. A doutrina do pecado, também à luz de Deus no trono. A doutrina da igreja, à luz dele no trono. A doutrina da escatologia, à luz dele no trono. Note uma coisa comigo aqui. Nos 3 momentos em que eu descrevi para você o trono, carruagem de Javé, os autores desses textos estão passando por muita dificuldade, por sofrimento. Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, ele acabou de dizer para mim que perdeu um amigo. E não é qualquer amigo não, tá? É o rei. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Nós perdemos o rei, mas Deus continua no trono. O rei morreu, mas Deus continua no trono. As coisas não aconteceram como nós esperávamos, povo de Israel, mas Deus continua no trono. Com ou sem rei, ele reina. Ezequiel está no exílio babilônico. A última figura forte de Israel, chamada Josias, morrera estupidamente numa guerra que ele nem tinha que travar, enfrentando os egípcios. Morreu Josias. É aquela frustração enorme. O povo tinha uma baita esperança em Josias. Josias estava fazendo uma reforma gigante. Josias estava reformando o templo, reformando o culto. Josias era o rei segundo o coração de Deus, era o descendente de Davi no trono. Josias morreu. Uma frustração gigante toma conta de Israel. E não bastasse a frustração gigante, depois da morte de Josias, Babilônia toma conta do rei. Tanto é que o sucessor de Josias é um fantoche nas mãos de Nabucodonosor. E quando Nabucodonosor se encrencou com ele, colocou um parente dele no trono. E quando se encrencou com o outro, tirou também. E não apenas tirou, Nabucodonosor veio, destruiu Jerusalém, destruiu o templo, acabou com aquilo tudo que havia sido construído por Davi e Salomão, levou o povo cativo, e entre eles, Ezequiel. Sabe uma das pessoas que Ezequiel perdeu nesta guerra? A sua esposa. Então, se Isaías diz que perdeu o rei, Ezequiel perdeu a esposa. E não apenas a esposa, perdeu muitos amigos, muitos parentes, perdeu a sua cidade querida, perdeu o templo, está no exílio. Mas ele pode olhar para o trono de Javé e ver Javé sentado no trono. Onde? Lá na Babilônia, meu irmão. Eu estou na Babilônia, mas Deus ainda reina. Eu estou no exílio, mas Deus está controlando a história. A minha esposa morreu, mas olha lá quem está reinando, né? Quem está reinando no céu é Deus. A morte da minha querida não significa que ele perdeu o controle sobre a história. Ele ainda reina, ele ainda governa, ele ainda dirige. E aí chegamos a João. Quando eu olho para João, onde é que João está? João está na ilha de Patmos, por conta própria, passando férias? Não, João está exilado, contra a vontade dele. Ou era Patmos ou era morte. Ele está exilado, meu irmão. Exílio significa isso. São 2 opções que um exilado tem. Você pode ir para o exílio ou pode morrer. João está exilado, na ilha de Patmos. E naquele momento, exilado, contra a vontade, longe de suas igrejas, longe de seus queridos, João olha para o céu e enxerga Javé assentado no trono. Em volta de Javé, os mesmos 4 seres viventes, que estão cantando a mesma canção. A canção não parou de ser cantada, não parou de ser entoada, porque ele ainda é todo-poderoso. Ele não perdeu este status, porque as coisas não saíram como nós imaginávamos que elas fossem sair. Deus não perde o trono e a majestade, porque o Covid veio sobre a história e matou muita gente. O Covid matou muita gente. Desta igreja deve ter um grupo de irmãos que faleceram por causa dele. Mas Deus continua no trono ainda, meu irmão.
Peste vem sobre a história, mas Deus continua no trono. Guerra vem sobre a história, mas Ele continua no trono. Doença vem sobre a história, mas Ele continua no trono. Ele não perdeu o trono por causa disso. Olha para cima, e quem você enxerga lá em cima? Somente um assentado nele. Não há outro assentado nele. Ninguém tem capacidade, competência para se assentar neste trono, para governar a história e governar a humanidade. Só Ele. Mas entenda, é porque Ele é onisciente, é porque Ele é onipresente, é porque Ele é onipotente. A nossa visão sempre será limitada. Então, quando eu fico doente, eu só enxergo um pedaço da história. Eu não enxergo a história inteira. Quando um parente meu morre, eu só enxergo um pedaço da história. Eu não enxergo a história inteira. Sabe quem enxerga ela inteira? É Deus que está no trono. Então, quando vem o mal sobre nós, e de vez em quando alguém chega até mim falando coisa do tipo, porque alguém faleceu na minha família, e é uma pessoa doente, é uma criança que adoeceu, por isso eu não creio mais em Deus. Como assim você não crê mais em Deus porque as coisas não saíram como nós imaginávamos? Como assim? Você só crê em Deus quando as coisas estão boas? Você só crê em Deus quando as coisas acontecem como você queria? Você só crê em Deus quando o sol está brilhando no alto? Quando a chuva vem? Quando a luz apaga? Você não crê mais em Deus? É assim que funciona? O nome disso, sabe o que é? É paganismo. É o paganismo que tem duas perspectivas a respeito de Deus. Quando as coisas estão boas, ótimo, Deus. Então eu vou continuar sacrificando para Ele, porque as coisas estão boas. Ele me dá segundo o sacrifício, porque Ele gosta do meu sacrifício e Ele precisa do meu sacrifício. O nome disso é paganismo. Pessoas que trocam oração por bênção é paganismo. Pessoas que trocam oração por algum tipo de prática cristã é magia. Alguém dizer, por exemplo, se o Senhor não me abençoar, eu não vou entregar meu dízimo. O nome disso é magia. A pessoa quer trocar o dízimo pela bênção. Mas eu vou dizer um negócio para você: Deus não precisa de você. Deus não precisa de nada que você tenha. Ele não precisa de você para nada, meu irmão. Para com isso. Acorda para a vida. Deus não tem nenhuma dependência. Deus não precisa do seu culto. Ele vai continuar sendo Deus com ou sem Ele. Pare de fazer pirraça. Se Deus não me abençoar, eu não vou na igreja. Isso é pirraça. Isso é infantilidade. Ele vai continuar no trono do jeito que estava antes do mundo começar. Com a sua pirraça ou sem ela. Pode fazer pirraça à vontade, que Ele vai continuar sentado nesse trono e governando a história. E governando a sua vida. Quer você queira, quer não. Porque criança é desse jeito, né? Pirraça para lá, pirraça para cá, mas o pai está puxando a mão dele. Se você for um crente em Jesus, mas for um incrédulo, não. O que espera o incrédulo é outra coisa. Mas eu estou falando aqui para a igreja do Senhor. Igreja acorda. Coisas ruins podem acontecer sobre nós, como aconteceram com João. Para de ufanismo. Para de dizer que com crente não tem essas coisas, porque com crente tudo vai bem. E se não vai bem é porque ele está em pecado. O nome disso é paganismo. Olha para a Bíblia e você enxerga João louvando a Deus no exílio. Você enxerga Ezequiel louvando a Deus, viúvo da mulher que havia acabado de perder. Você enxerga Isaías louvando a Deus, perdendo um amigo. Você enxerga Paulo louvando a Deus, preso, acorrentado numa prisão. Você enxerga esses caras louvando a Deus em dias bons e em dias maus, porque eles entendem que Deus é digno do nosso louvor, independente das circunstâncias. Acorda, meu irmão. Olha para cima e veja o trono de Deus. Em especial quando as coisas estão ruins. Porque, curiosamente, é neste momento que você mais precisa olhar para cima e ver Deus no trono. Para você fortalecer a sua fé, para você fortalecer o seu coração. Olha para cima e veja quem está governando. Lá no cemitério, olhe para cima. Lá no hospital doente, olhe para cima. Perdeu o emprego, olhe para cima. E você verá que Ele ainda governa a história. E é digno do seu louvor. Do seu louvor. O texto termina dizendo: Tu és digno, Senhor Deus, de receber glória, honra e poder. Porque Tu criaste todas as coisas.
Sim, por tua causa, por tua vontade, elas vieram a existir e foram criadas. Se você quer uma razão para adorar a Deus, não é por causa das bênçãos que Ele vai te dar. Não. Adorar a Deus por causa das bênçãos, já falei com vocês, isso é magia. O pagão faz isso. Adorar a Deus é um ato de fé, de confiança, de que Ele é o único ser digno de ser louvado. Não há nenhum outro como Ele. Porque Ele é o Criador de tudo que existe. Eu estou aqui por causa dele. Você está aí por causa dele. Você nem existiria se não fosse ele. Você consegue me ouvir e me entender por causa dele. Você conseguiu acordar hoje por causa dele. Meu irmão, o Paulo vai dizer, quer vivamos, quer morramos, vivamos e morramos por ele. Então eu vou repetir a história, ou a frase. Você acorda de manhã por causa dele. E se você não acordar, também é por causa dele. Você consegue me entender aqui agora? Então vamos fazer um pequeno exercício aqui agora comigo. Você passou naquele concurso. Louvado seja Deus. Liga para o seu pastor e diz, pastor, passei. Graças a Deus. O pastor se alegra com você e faz uma oração de gratidão a Deus. Certo? E se você não passar? O que você faz? O diabo me tomou a vaga? Não, meu irmão, aí não funciona assim não. O pastor, não foi dessa vez, mas eu louvo a Deus assim mesmo. Certo? É assim que você tem que fazer. Desse jeito. Você ganhou aquele emprego que você queria? Ganhou o emprego? Muito bem. Liga para o pastor e agradece a Deus. Perdeu o emprego? Faz a mesma coisa. Você não pode dizer que ganhou o emprego é Deus que deu, perdeu o emprego é o diabo que tomou. Porque isso é paganismo. Isso é dualismo. Não tem outra palavra para descrever isso. Deus deu, Deus toma. Não foi o Jó que disse isso? Foi. Deus me deu a saúde, Deus tomou a saúde. Deus me deu o carro, Deus levou o carro. Deus me deu a casa, Deus levou a casa. Louvado seja o nome dele. Porque ele é a origem de todas as coisas. Tudo vem dele, meu irmão. Então por que eu vou ficar agora, quando tem sol eu louvo, quando tem chuva eu não louvo? Que filho eu sou? Aprenda a olhar para cima e ver Deus no trono, independente da circunstância. Eu entendo que pessoas sofrem muito quando perdem entes queridos. Eu entendo que a perda de um ente querido pode trazer muita dor e sofrimento. E nesses momentos nós temos que ser, né, pastor? Nós temos que ser muito pacientes, abraçar. Mas depois que passar a dor, depois que a dor começar a ficar lá mais sob controle, se você disse alguma palavra que não deveria dizer, volta atrás, né? Deus não devia ter feito isso. Quem é que pode dizer que Deus não devia fazer alguma coisa? Quem é que pode, dentro do trono dele, dizer assim, Senhor, o senhor não pode fazer um negócio desse? Quem é que pode dizer um negócio desse? É Isaías? Oh Deus, o senhor não podia ter matado Uzias. Aí você vai dizer, não, Deus não matou Uzias. Não, é verdade. Ele não matou Uzias. Mas quem está no trono, controlando a história? Não é ele? Se é ele que está no trono controlando a história, você não vai fazer aqui agora um trabalho e um exercício dualista de dizer que se Uzias sobrevive, é Deus. E se Uzias morre, aí é o opositor. Dualismo de novo. Meus irmãos, com isso eu estou chegando à seguinte perspectiva com você. As coisas não são como deveriam ser neste momento. A dor, a sofrimento, a dificuldade, que não deveriam existir sobre nós, porque Deus não pensou a humanidade desse jeito. Meu irmão, Adão não foi criado desse jeito, não. Adão foi criado perfeito. Adão foi criado sem defeito. Ele criou Adão e Eva e olhou para os dois e disse, que coisa boa eu fiz. Mas nós somos descendentes do pecado. Depois de Gênesis 3, nós nascemos.
Então, o que explica, meus irmãos, o que justifica a dor e o sofrimento é o pecado. Nós pecamos. Mas Deus já, antes do pecado, já deu a solução. Já tem um remédio. Qual é o remédio? O remédio, ele pensou a salvação antes da eternidade. Antes não, né? Na eternidade. E envolve o sacrifício de Jesus. É por isso que quando termina o capítulo 4, o que aparece aqui? Os 5. E nos 5, quem desenvolve o enredo? O Cordeiro, aquele que morreu por nossos pecados. E é por causa do Cordeiro que morreu por nossos pecados que Deus, então, desenrola a história. Ele a leva a seu termo. E um dia, meu irmão, as coisas serão como deveriam ser. Um dia, lá na frente, elas finalmente retornarão ao seu propósito original. E enquanto isso, eu enfrento a morte de Uzias, eu enfrento a perda de entes queridos, eu sofro os exílios que a vida lança sobre mim, esperando um momento precioso e bonito, quando estas coisas serão finalmente passadas. Aí, quando chega lá em Apocalipse capítulo 21, o texto me informa o seguinte: depois daquele momento, não haverá choro, nem tristeza, nem lágrimas, estas coisas serão passadas. E enquanto elas não forem passadas, eu estou sujeito a elas. A dor, a tristeza e a lágrima. Como viver neste mundo, então? Olhando para cima. Pastor, mas eu tenho dificuldade de fazer isso. Então eu queria sugerir para você que você fizesse a mesmíssima coisa que o Eliseu fez, ou que no caso lá, aquele jovem experimentou após a oração de Eliseu. Eliseu estava cercado pelos inimigos. O empregado dele viu primeiro, eram os assírios, e entrou na casa correndo e gritando para Eliseu: estamos cercados, desesperados, achando que iria morrer. Eliseu, tranquilo e calmo, abriu a porta, viu o exército inimigo? Viu sim, mas viu para além do exército inimigo. E tem aquela frase bonita que está no texto: Senhor, abre os olhos desse rapaz para que ele veja. E quando Deus abriu os olhos do empregado, do servo de Eliseu, o que o servo viu, meu irmão? O mundo espiritual. Viu como as coisas são para além das vistas. E aí, ao olhar para as coisas como elas são para além das vistas, ele se acalmou, ele parou de gritar, ele parou de reclamar, ele parou, meu irmão, de esperar a morte iminente naquele contexto, porque ele viu atrás do exército adversário o exército de Deus, muito maior do que os soldados assírios. Então vai aqui a minha sugestão para você. Se você tem dificuldade de enxergar o que João viu, o que Ezequiel viu, o que Isaías viu, faça a mesma coisa. Pede a Deus para abrir seus olhos, para você enxergar o mundo espiritual para além das vistas. E neste mundo espiritual, Deus está, pela eternidade, sobre um alto e sublime trono. Trono esse que é verdade e realidade sobre a história e sobre as nossas vidas. Você entende isso? Então, eu vou convidar você a fechar seus olhos e vamos orar. Vamos falar com Ele nesse momento. Senhor Deus, pedimos a graça do Senhor sobre cada um dos que estão aqui. E mais ainda, Senhor, pedimos que o Espírito do Senhor abra os olhos espirituais de todos que aqui estão. Aquele que não consegue enxergar o mover do Senhor sobre a história, aquele que não consegue enxergar a mão poderosa do Senhor sobre as suas vidas, aquele que não consegue ver, Senhor Deus, o seu poder atuando. Ó Deus, abre os olhos destes queridos, para que eles vejam o operar do Senhor, as graças e misericórdia do Senhor sobre nós.
os seus propósitos em dias bons e em dias maus, o que o Senhor tem para nós, ó Deus, pela eternidade. Abra os olhos espirituais do povo do Senhor aqui presente. Se tem algum irmão ou irmã aqui com estes olhos fechados, eu oro a Deus e peço para que eles tenham os olhos abertos e vejam o trono sublime e alto do Senhor. Quem está sofrendo a Deus, abra estes olhos para que eles vejam o Senhor no trono. Quem está passando por dificuldade, quem está com medo, que os olhos espirituais sejam abertos e para que eles vejam o Senhor no trono. E que esta visão transforme o coração e a mente desses queridos. É a minha oração nesse momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então eu te convido, nesse encerramento de culto, a estar de pé e louvar o Senhor.